Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal. Daniel Almeida Oliveira, doutor em Direito Constitucional e Teoria do Estado. E hoje eu vou falar para vocês a respeito de Ronald Dworkin. Quem é Ronald Dworkin? Ronald Dworkin é um professor da Universidade de Nova York, de Filosofia e de Direito da Universidade de Nova York. Ele é um dos autores mais citados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais Brasil afora. E com certeza é o autor que mais influenciou na forma deles de julgar. Daí o interesse por ele e entender bem o que ele fala. E ele tem uma peculiaridade maior aqui no Brasil, que a maioria dos autores que falam dele e a maioria dos juízes que falam dele, inclusive o ministro Supremo, o citam de maneira equivocada. É isso mesmo. Ministros do Supremo falam do Dworkin para justificar seus votos, só que o Dworkin fala justamente o inverso do que o ministro está falando que o Dworkin fala. Isso com juízes, isso com desembargadores federais, muitos autores no Brasil, e eu vou falar aqui hoje por quê. Então vamos começar. Primeira coisa, como eu falei, o Dworkin, ele é professor, era professor, né, na Universidade de Nova York, de Direito e de Filosofia, também foi professor de Oxford. Ele talvez seja o pai do pós-positivismo. Então a gente tem o positivismo jurídico, o Dworkin ele defenderia o pós-positivismo. Alguns pontos que vocês precisam saber a respeito do Dworkin que levam nessa incompreensão a respeito do que ele diz e até mesmo a utilização equivocada do que ele fala. Primeiro ponto, o Dworkin, ele era um autor vivo até pouco tempo atrás. Ele morreu em fevereiro de 2013. Então a cabeça dele ia mudando. Então é muito importante você ler a obra toda dele para você poder citá-lo. Porque ele reconheceu erros ao longo da vida acadêmica. A vida acadêmica nos Estados Unidos, de alto nível, é muito diferente da vida acadêmica aqui no Brasil, tá? Os doutrinadores. O debate é muito intenso. Tá? É muito acalorado, não tem tanto Vossa Excelência, não tem essas coisas aqui no Brasil, esse respeito todo com o pensamento. O pessoal cai no cacete mesmo. E você é obrigado a reconhecer seu erro. Por maior que você seja, ainda que você seja um Dworkin, você tem que reconhecer o seu erro, senão você não avança e deixa de ser respeitado. Tá? Então o Dworkin, ele atualizou constantemente o seu raciocínio. Eu li a obra dele, pelo menos até o final de 2012. Como ele morre já em fevereiro de 2013, então eu acredito que eu consigo contribuir para falar a respeito do Dworkin. Primeiro ponto, ele era um autor vivo até pouco tempo atrás. Daí você tem que tomar cuidado quando alguém fala, o Dworkin, por quê? Porque o Dworkin mudava de posições, ele foi mudando de posições ao longo do tempo, ou seja, ele foi reconhecendo equívocos na teoria dele, tá? Reconhecendo que determinadas críticas que ele fazia eram críticas que realmente eram indevidas, equivocadas, e ele foi ajustando. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a tradução dos livros dele. Eu não considero a tradução para o português traduções boas, porque ele é um autor muito difícil de ser entendido. Ele é um filósofo, ele escreve como um filósofo. Apesar de ser um justo filósofo, ou seja, um filósofo do direito, ele escreve como um filósofo. Então é importante que você tenha uma base, costume de ler esse tipo de livro, é uma leitura intensa. Ele escreve pensando. Então você não sabe qual é o posicionamento dele, você pode se perder. Então ele vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, ele vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, ele vai construindo um raciocínio. Ele é bem honesto no raciocínio dele. Então ele vai, chega no final do texto dele, dos capítulos, e aí? Ele tem um modo até claro de escrever. Então ele não utiliza uma palavra, uma linguagem rebuscada, como é comum nos autores americanos. Eles querem ser entendidos, então Nata escreve de maneira simples, eles não escrevem de maneira rebuscada. Ele faz sentenças curtas, só que, como eu falei, ele vai fazendo raciocínios. Raciocínios. Primeiro ponto, você deve lê-lo várias vezes, tá? Tem bastante concentração e procurar lê-lo em inglês. Eu não gosto da tradução para o português, pelo menos as que eu li. O principal é a questão do dano moral. Ele fala princípios, né? Ou seja, violação aos princípios é traduzido como dano moral. Não tem como aqui no Brasil a gente entender isso. Eu comecei a ler em português, depois que eu peguei o inglês, o texto original, que eu fui entender.
essas são as principais dificuldades. Qual o principal equívoco dos tribunais brasileiros e da doutrina quando falam de Dworkin? Eles falam que o Dworkin defende que princípio seria princípio jurídico e não só princípio moral. Então teria que ser aplicado pelo jurista, pelo juiz, e que princípio superaria regra jurídica. Então vou dar um exemplo para vocês. Se tem uma regra que fala que é proibido entrar cachorro no shopping, uma regra jurídica, está lá na lei, só que você pega um caso concreto, é um cego que utiliza um cão-guia, um deficiente visual, é um termo politicamente correto, um deficiente visual, com o seu cão-guia, ele vai lá, se for aplicada a regra, ele não pode entrar com o cão no shopping. Se isso for levado a um magistrado, ao juiz, ao tribunal, né, os autores brasileiros, buscando o Dworkin, vão falar o seguinte: olha, está certo que tem essa regra, mas existe um princípio que ele é superior a esta regra, que é o princípio de facilitação do acesso ao deficiente físico. Então essa regra deve ser superada. Muito bonito, né? E é bonito mesmo, por isso que colou tanto. Só que o Dworkin não diz exatamente isso. O que o Dworkin defende é que princípios morais muitas vezes são incorporados ao ordenamento jurídico e quando eles são incorporados ou devem ser incorporados ao ordenamento jurídico, eles devem ser aplicados. E no que tange a direitos individuais, mais ainda. Então não é necessariamente que supere regra. O Dworkin ele traz esses casos num sistema de common law. Então, num sistema em que os tribunais fazem norma jurídica, é muito diferente do nosso sistema, em que a norma jurídica é feita pelo poder legislativo, mormente. Nos Estados Unidos também é feito, só que nos Estados Unidos é admitido que, quando não houver uma lei expressa, ou seja, não tem lei tratando se é permitido ou não o cachorro entrar no shopping, né, o tribunal pode dizer a lei. Isso é importante para compreender o Dworkin. Então é o seguinte: não é exatamente isso que o Dworkin defende. É importante entendê-lo. O que o Dworkin defende é que os direitos sejam levados a sério. Taking rights seriously. O interesse público não deve sobrepujar, ou seja, não deve a toda situação se sobrepor ao direito individual. Não é o interesse individual. Esse é um aspecto importante. E ele fala o seguinte: se o Estado reconhece esse direito, o Estado tem que levá-lo a sério. E uma grande contribuição que ele faz é a seguinte: o reconhecimento desse direito pode ser feito de maneira expressa na lei, então seria uma regra jurídica, ou pode ser feito por meio de princípios morais que foram sendo reconhecidos pelo sistema jurídico, pelo ordenamento jurídico, por meio dos tribunais. Então, dos aplicadores do direito, ou seja, os cidadãos, o ambiente político e os tribunais. Só que você tem que lembrar que ele é do sistema da common law. É diferente do sistema da civil law, que é o nosso sistema, né, romano-germânico. Aqui a gente não admite que o tribunal faça lei. Nos Estados Unidos, sim. Então é importante que você veja essa diferença quando você for aplicar a teoria do Dworkin aqui no Brasil. Então essa é a primeira contribuição. Uma segunda contribuição do Dworkin, no seguinte sentido: a principal postura interpretativa até então era o positivismo jurídico. Vem o Dworkin e ele fala o seguinte: quando não houver definição no direito sobre o que fazer num determinado caso, os juízes não estão livres para decidir do jeito que eles quiserem. Ao contrário do que os positivistas falam.